pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre verbos, tá? Sobre a classe de palavras dos verbos. Na primeira aula eu dei um panorama geral sobre o que são os verbos, sobre a sua utilização, como a gente classifica esses verbos, né? E agora nessa segunda aula eu vou partir para análise de algumas estruturas e alguns pontos fundamentais sobre a classe dos verbos. Muito do que vocês estão vendo aqui são coisas que vocês já viram lá no ensino fundamental, mas que eu vou dar uma aprofundada, claro, para poder dar uma visão mais completa sobre essa classe dos verbos, até porque ela é a classe que tem mais dificuldade, digamos assim, de ser trabalhada em geral por conta justamente da sua conjugação. E falando em conjugação, eu tenho aí para vocês, né, o que a gente chama de paradigma, né? Eu comentei isso no final da outra aula, que são os verbos regulares, tá? A referência para os verbos regulares. Eu escolhi 3 verbos aí para servirem de referência, que são o verbo dançar, o verbo bater e o verbo partir. Cada um deles é referência para uma das conjugações, tá? Nós temos o dançar, que é da primeira conjugação. Lembrando, o que define uma conjugação? É a vogal temática. A vogal temática do dançar é o A. Nós temos o bater, cuja vogal temática é o E, segunda conjugação, e partir, cuja vogal temática é o I, terceira conjugação. E para que serve essa definição de conjugações? Por quê? Porque a maioria dos verbos vai se conjugar de maneira parecida com esses referenciais, tá? Então dançar é um verbo regular. Os verbos regulares vão se conjugar de maneira igual ao verbo dançar. Então nós temos aí, dancei, eu dancei, é o pretérito perfeito, passado do verbo dançar, tá? Eu dancei, primeira pessoa do singular. Se você pegar qualquer outro verbo que termine com ar, como cantar, cantei, andar, andei, roubar, roubei, e assim por diante. Esses verbos todos, eles são regulares e eles vão seguir a mesma conjugação. A terminação vai ser sempre igual e o radical não vai mudar, tá? Segundo é o dançaste, que é usado para o tu, certo? E terceiro, dançou. Isso é o singular do verbo dançar. Já o plural, dançamos, nós dançamos, vós dançastes e eles dançaram, tá? Se você comparar com o bater, você vai ver que tem diferença. Por quê? Porque não é batei, é bati. O passado é bati. Agora, todos os verbos regulares que terminam com er, né, que são segunda conjugação, vão seguir a mesma forma do verbo bater. Então, se tiver comer, comi, tá? Beber, bebi e assim por diante. É isso que é a referência de conjugação, tá? Aí temos segunda pessoa, tu bateste, ele bateu, nós batemos, vós batestes, eles bateram, tá? E o terceiro tipo de verbo, né, o verbo da terceira conjugação é o verbo cuja conjugação é em ir, tá? E nós temos aí partir, tá? Que é só você pegar outro verbo terminado em ir, como subir, subi. Abrir, abrir, e assim por diante. Todos os verbos terminados em ir vão ter o mesmo tipo de conjugação do partir, tá? Então é eu parti, tu partistes, ele ou ela partiu. Nós partimos, vós partistes, eles ou elas partiram. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Que é muito importante, porque às vezes o aluno pode ficar na dúvida quanto a isso, né? Quando a gente fala de segunda pessoa, o tu e o vós, tá? Singular e do plural. A gente está falando a respeito de uma forma que agora, no português atual, português moderno, contemporâneo, é uma forma que não é mais utilizada como antigamente, tá? Antigamente era uma forma comum do dia a dia, que você usava na fala e etc, e na escrita também. Mas com o passar do tempo, essas formas de tu e vós perderam força e praticamente são eliminadas da nossa língua. Elas ainda são ensinadas porque elas aparecem em textos antigos. Se você for ler poemas antigos, se você for ler romances do século XIX para trás, eles usam as formas de tu e vós. Então é por isso que vocês precisam aprender e conhecer. Mas no dia a dia, nós consideramos que a segunda pessoa do singular e do plural, ela mudou. Ela passou a ser o você, que é usado no cotidiano, tá? Então eu digo, ao invés de, se eu pudesse conjugar, né, usando isso, seria eu dancei, você dançou,
ele ou ela dançou. Para uma comparação, se vocês já têm aula sobre isso, né, é meio parecido com o inglês, tá? O inglês tem I am, you are, is, aí o resto é tudo igual, tá? As conjugações foram diminuindo, você tem menos formas verbais. O português também passou por esse processo. Então, hoje, quando a gente fala em segunda pessoa do singular ou do plural, a gente considera tanto o pronome tu e vós, mas eles são arcaicos, são antigos, quanto o pronome você ou vocês, que é o uso cotidiano atual dessas formas verbais, tá? Então a conjugação aí, quando eu falar, por exemplo, você comprou um carro, tá? Esse comprou, quando eu for falar comprou, você comprou. Ah, é terceira pessoa, certo? Não, é segunda pessoa, porque é o você comprou, segunda pessoa, tô falando com você, tá? Agora, se fosse ele comprou, é terceira pessoa. A conjugação é igual, mas a referência, tá? O que é pessoa? Referência do discurso. Quem está falando? A referência é a uma segunda pessoa. Se eu trocar o você na frase, eu tenho que trocar por um tu. Eu não posso trocar por um ele, que muda a história. Então, seria você comprou, tu compraste. Mas a gente não usa mais o tu, então a gente considera o você como segunda pessoa. Então, fiquem atentos com isso. Tudo bem? Bom, e uma outra forma interessante que é importante a gente conhecer, além das conjugações tradicionais, né, que nós temos dos verbos, nós também temos as chamadas formas nominais do verbo, tá? O que são as formas nominais? São as formas que expressam características relacionadas a outras classes de palavras, tá? Os verbos passam a assumir uma forma que tem a função de outra classe de palavra. No caso, o infinitivo, por exemplo, expressa o acontecimento em si. O verbo é um acontecimento, lembrando, né? É o nome do verbo. Quando a gente fala, que verbo é esse? Esse é o verbo cantar. Essa forma, cantar, ela é chamada de infinitivo. É o infinitivo do verbo, tá? Por ser o nome do verbo, essas formas fazem a função de substantivo numa frase. Então eu viro e falo, cantar faz bem para a alma, né? Quem é o verbo aí da frase? É o verbo fazer, faz, né? Quem faz bem para a alma? Cantar, cantar é o sujeito. Ele está fazendo a mesma função do substantivo. Mas é um substantivo? Não, é um verbo, tá? É um verbo no infinitivo. Verbos no infinitivo vão ter a função de substantivo. Veja como o verbo é uma palavra adaptável, né? Com várias possibilidades de utilização. Gerúndio expressa o processo de um acontecimento. O que quer dizer isso? É algo que continua a acontecer, tá? Então você pega um momento do tempo e a gente diz que isso está acontecendo. Este ando, endo ou indo, né, dependendo da conjugação, se é primeira, segunda ou terceira, indica justamente um processo, tá? É o exemplo da frase aí, cantando a gente se diverte. Cantando a gente se diverte, tá? Esse cantando indica o quê? Que nós estamos falando de um processo, tá? De algo que acontece independente de ter um lugar exato no tempo, tá? Essa forma tem relação com a ideia de advérbio. A gente pode considerar que isso é uma circunstância. Por exemplo, cantando, a gente se diverte. A frase, a gente se diverte, a gente se diverte. De que modo a gente se diverte? Cantando. Então a gente pode considerar que cantando é um advérbio de modo. Tá? Isso é perfeitamente possível, é perfeitamente utilizável nessa condição. Então gerúndio teria relação com o advérbio. Gerúndio exerceria a mesma função, até poderíamos dizer, em alguns casos, de um advérbio. E o particípio? O particípio expressa o resultado de um acontecimento. Tá? Então é o resultado, algo aconteceu, certo? Então, eu viro e falo, esse é o repertório cantado de ontem. Ah lá, algo que foi cantado no passado. Esse cantado é algo que aconteceu, terminou. É o resultado do ato de cantar. Eu cantei, agora está tudo cantado. Certo? É estranho falar isso, né? Mas a ideia que existe por trás disso é essa. Eu comprei todos os itens. Todos os itens foram comprados. Então, o resultado da minha compra é o comprado, tá? Ele também pode fazer a função de adjetivo. E, aliás, são muitos os adjetivos, tá? Que tem essa terminação. Você pega, por exemplo, azulado. Eu falo, este material ficou azulado.
ficou de cor azul, certo? Vem do verbo azular, que é tornar algo azul. Esse azulado, na verdade, é um particípio fazendo a função de adjetivo. Então vejam que interessante. Pegando as três frases, né? Cantar faz bem para a alma. É um substantivo, né? Na verdade, é um infinitivo fazendo função de substantivo, tá? Cantando a gente se diverte. Cantando é um gerúndio do verbo cantar, fazendo a função de advérbio de modo. E esse é o repertório cantado. Cantado é um particípio, mas que está fazendo aqui a função de adjetivo ligado à palavra repertório. Repertório é substantivo, cantado é função de adjetivo. Tudo bem? Bom, e se a gente for classificar os próprios verbos? Nós temos vários tipos de verbos diferentes, tá? Verbos que geram problemas por conta da sua irregularidade, né? E nós temos, por exemplo, os verbos anômalos. Que são verbos anômalos? São aqueles que mudam totalmente a sua conjugação, tá? É o caso do verbo ser e do verbo ir. Os dois verbos são tão, mas tão diferentes que eles mudam completamente de forma. Você não consegue identificar o radical do verbo. Você pega o verbo ser, primeira pessoa do verbo ser. Eu sou. Ah, o radical é S. Beleza, tu és. Cadê o radical? Ele é. O S sumiu, tá? E no passado, o verbo ser, né, eu fui, ele é igual ao passado do verbo ir, né? Eu fui. Eu fui pode ser verbo ir e pode ser verbo ser. Por quê? Porque, na verdade, esses verbos são verbos que se construíram a partir de pedaços de outros verbos, tá, gente? É isso que leva à existência de verbos anômalos, que mudam completamente a sua forma de conjugação. Então, os verbos ser e o verbo ir são verbos anômalos. Os seus derivados, claro, também vão ser, tá? Verbos abundantes. Que são verbos abundantes? São alguns verbos que têm mais de uma possibilidade de particípio. O particípio, como eu falei, é uma forma nominal do verbo que indica uma função similar à do adjetivo. Só que existem alguns verbos que têm duas formas de particípio, tá? Eles têm mais de uma forma para a mesma estrutura, então a gente chama ele de abundante, né? Tem formas a mais, tá? É o caso do aceitar, tá? Aceitar, você tem o particípio aceito ou aceitado. Morrer, você tem o particípio morto e o morrido. Mas aqui é importante ficar bem claro, tá? Que você usa cada um dependendo da circunstância, tudo bem? Eu não posso falar, por exemplo, ele foi morrido. Ele foi morrido não existe, tá, gente? Ele está morto, ele tinha morrido, ele foi morto, tudo bem? Mesma coisa do aceitar, né? Por exemplo, os documentos foram aceitos, tá? Beleza. Você não fala os documentos foram aceitados. Isso é errado. Você fala os documentos tinham sido aceitados. Tá? Então, tem que ficar atento com isso. Cada forma dos verbos abundantes é usado de acordo com o verbo que acompanha, que é o chamado verbo auxiliar. Tá? Pode ser o ter, o haver, ter sido e assim por diante. Verbos defectivos. Defectivo vem da palavra defeito, tá? São verbos que têm partinhas faltando. Certas conjugações não existem. E aí vem uma curiosidade muito legal, né? Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas o verbo colorir, tá? O ato de colorir, de fazer aqueles livrinhos de colorir, sabe? Aqueles livrinhos bonitinhos com que você usa giz de cera e tal, para pintar florzinha, bonitinho. Então, o verbo colorir, na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, não existe. Como assim, professor? Fale no presente, eu coloro? Não existe colorir no presente do indicativo. Ah, nossa, mas por que não existe? Não tem porquê. Na verdade, isso faz parte da mudança, da evolução das construções ao longo do tempo da nossa língua que levam o verbo a perder formas, tá? É o caso também do verbo falir. Você vira e fala, no presente, o cara faliu. Né? Você fala, não, isso é passado. Faliu, é passado. Ele faliu, eu fali. Agora, no presente, eu falo. Não, eu falo, não é do verbo falar? Sim, é do verbo falar. Porque, na verdade, falir não tem primeira pessoa do presente, tá? Bom, uma outra coisa importante aqui no que diz respeito ao uso do verbo na nossa língua, tá? É compreender a noção de voz. O que é voz? A voz tem a ver com a relação entre o sujeito
e o predicado, tá? Na verdade, o predicado, quando a gente fala predicado, o que é o predicado? É a informação que a gente dá a respeito de alguma coisa. O predicado é aquela parte da oração que tem o verbo, tudo bem? Então, quando você fala sujeito e predicado, você está falando de uma relação entre um ser, né? O sujeito é um ser, que pode ser representado por um pronome ou por um substantivo, tá? E aquela informação que você dá a respeito daquele ser, que é formado pelo verbo e os seus complementos, tudo bem? Muitas vezes a gente não usa a estrutura da frase na estrutura básica do português, né? Qual que é a estrutura básica do português? É sujeito, verbo, complemento, tudo bem? Essa é a estrutura básica na língua portuguesa. Então, o rapaz fez tal coisa. A jovem machucou a colega. Sujeito, a jovem. Machucou, verbo, a colega, complemento do verbo. O sujeito é a jovem, o predicado é machucou a colega, tá? O ser é a jovem, a informação é machucou a colega. O sujeito, nesse caso, é o agente do verbo. É ele quem realiza o verbo fala sobre ele, tá? Então, a jovem, o que a jovem fez? Ela machucou a colega. Vejam que essa segunda parte é uma informação sobre a jovem. Quando o sujeito é o agente do verbo, nós chamamos isso de voz ativa, porque ele é o agente. Agora, se o sujeito for o alvo da ação verbal, do que acontece no caso do verbo, aí nós temos o quê? Nós temos a voz passiva. Vejam, a colega foi machucada pela jovem. A colega foi machucada. Quem machucou? A jovem. Mas nesse caso, a jovem é o sujeito do verbo foi machucado? Não. O sujeito é a colega, tá? Ah, mas se a colega é o sujeito, então ela não é quem praticou a ação, ela é quem foi o alvo da ação, certo? Então, se o sujeito for o alvo, nós temos uma voz passiva. E como se constrói a voz passiva? É só olhar aí. Ao invés de eu falar machucou, que é o verbo na voz ativa, eu falo foi machucada. Eu uso um verbo auxiliar, o verbo ser, no passado, tá? Mas o verbo machucar na sua forma nominal de particípio, tá? Isso é a estrutura básica do que nós chamamos de voz passiva, tudo bem? E por último nós temos a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É uma voz que pensa e reflete sobre os destinos da humanidade e tenta compreender as angústias vivenciadas pelo ser diante do abismo de sua própria existência? Não. A voz reflexiva, no caso, é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e alvo, ou seja, a ação ou o ato que ele pratica e que é a informação do verbo, né, acaba caindo sobre ele, tá? Então, a ação representa, ou ação ou qualquer outro tipo de circunstância representada pelo verbo cai sobre o próprio sujeito. Eu posso usar o mesmo verbo machucar. A jovem se machucou, ou seja, a jovem machucou quem? Ela mesma. E para dizer ela mesma, nós costumamos usar o se. O se é uma partícula, né, que faz essa função de indicar que a voz aqui é reflexiva. Então, é importante ficar atento a isso. Nós temos aí 3 ocorrências do uso dos verbos, tá? Você pode usar o verbo na voz ativa, a jovem machucou a colega, a jovem é o agente e machucou a colega é o ato que ela praticou, tá? Você pode usar na voz passiva, a colega foi machucada pela jovem, a jovem continua sendo a agente, mas o foco da frase é a colega, que é o alvo do verbo. Então, o sujeito passa a ser o alvo do verbo. E a voz reflexiva é quando, ao mesmo tempo, o sujeito é agente e alvo. A jovem se machucou. Sempre vai ter um se na voz reflexiva. Bom, e para a gente não deixar passar, né, porque é muito importante, temos que entender como isso funciona. Então, voltando para compreender bem a estrutura de uma oração. O que é uma oração? É uma frase que possui ao menos uma forma verbal, ao menos um verbo está presente numa oração, certo? Por isso que a gente chama de oração. Frase não precisa ter verbo,
Tá? Uma oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Tá? Uma oração é formada por um sujeito, que é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, tá? E o restante da oração vai ser o predicado, o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então vejam lá, Charles Darwin viveu no século XIX. Charles Darwin é o sujeito, tá? O verbo é viver, a informação, viveu no século XIX, é o predicado. Então, lembrando, foi o que eu falei antes e repito agora. A maioria das orações do português tem essa estrutura: sujeito, verbo e complemento do verbo. O verbo mais o seu complemento formam o que nós chamamos de predicado. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Aquele aluno, sujeito, tá? Verbo, obteve hoje um resultado excelente. Complemento do verbo. Isso é um predicado, tá? E como eu disse, a ordem das palavras no português é tradicionalmente chamada de SVC, sujeito, verbo, complemento, mas não é obrigatoriamente assim. E quando você chega ao final dessa análise, né, das estruturas verbais e do uso que nós fazemos no cotidiano das estruturas dos verbos, né, da morfologia verbal, que é isso que nós estamos estudando, morfologia, tá? Que é o estudo das classes de palavras. Nós temos aí um exemplo de uma oração com todas as suas classificações, tá? Nós não vimos tudo ainda, certo? Mas nós vamos entender melhor isso no momento em que a gente for trabalhar com esses conceitos, tá? Nós temos aí, de um lado, aquele aluno obteve um resultado excelente. Essa é a oração. Aquele aluno é o sujeito, tá? Esse sujeito é formado por duas palavras. Aquele, que é um pronome demonstrativo, né? E aluno, que é um substantivo, certo? O substantivo é o núcleo do sujeito, tá? E o predicado? O predicado é obteve hoje um resultado excelente. Esse é a informação que nós estamos dando sobre o sujeito. Essa informação é formada por um verbo, verbo obter, tá? Um hoje, que é um advérbio que indica o tempo, tá? Advérbio de tempo, é a circunstância na qual a ação acontece. E o complemento desse verbo obter, o que ele obteve? Ele obteve um resultado excelente. Esse é o objeto, tá? Que pode ser objeto direto, objeto indireto, assim por diante. E essa partezinha é formada por três palavras. Que é um artigo, tá? Resultado, que é um substantivo. E excelente, que é um adjetivo. Tudo bem? Então vejam, isso é o que nós chamamos de análise morfossintática. O que é isso? É a análise da estrutura da oração com tanto as classes de palavras, que é a morfologia, quanto a relação entre elas, que é a sintaxe, sujeito, predicado e etc. Bom, é isso. Essa é a finalização da nossa aula sobre verbos, tá? Essa foi uma recapitulação, porque vocês já viram esse conteúdo no momento do passado, né? E seja no começo do ano, com as aulas que vocês já tiveram, seja lá no ensino fundamental. A ideia é que a gente, com essa aula, possa ter uma noção mais geral de como isso funciona, para a gente poder entender outras classes de palavras e entrar em outras estruturas, tá? Inclusive na compreensão de como funciona a relação entre as classes, que é a chamada sintaxe, tá? Espero que fiquem todos bem e a gente se fala na próxima aula. Falou pra vocês!